A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou colocar esse vídeo aqui para nós assistir e eu vou fazer os meus comentários e a minha análise desse vídeo aqui. O que você vai ver nesse vídeo aqui é a prova de tudo aquilo que eu refuto e aquilo que eu alerto os CCBanos. Você frequenta uma igreja onde te ensinam a rogar praga, a desejar o mal das pessoas somente porque falaram mal sobre você, ou te provocaram, ou você se sentiu diminuída, e a resposta do CCBano é tudo aquilo que ele aprende na CCB. É rogar praga, é desejar que Deus vá lá e arranque a mão da pessoa, ou mande para o cemitério. Quem de vocês nunca foi num culto da CCB e não ouviu a pregação dizendo que Deus ia tirar do caminho aqueles que estavam te atrapalhando, né? E outras coisas mais. Então, nós vamos ouvir aqui essa senhora. Pelo que dá a entender, é uma CCBana, obviamente. Alguém da CCB falou mal dela, parece que é talvez um concorrente dela, né? São vendedores de artigos religiosos. Essa senhora é uma vendedora dos artigos religiosos. Então ela precisa que as coisas andem bem na CCB para continuar vendendo os seus artefatos. E isso eu já logo vou trazer para você passagens bíblicas que ilustram exatamente o sentimento dessa senhora e das outras pessoas que tiram grandes lucros na CCB vendendo artigos religiosos, como véus, e aquelas roupas, pastinhas, ternos e assim por diante. Então, dito isso, nós vamos ouvir aqui o comentário dela e aí eu vou fazer as minhas abordagens. Convido você, fique aí, preste atenção, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia, grande instrução para você. Vamos ouvir o que esta senhora da Congregação Cristã no Brasil tem para dizer. Segue aí. Domingo eu fui congregar na minha comum, né? E o Senhor mandou uma palavra tão linda, falou assim: a porta que Deus abre, ninguém fecha na sua vida. E quem colocar a mão, eu arranco a mão, mas essa porta não vai se fechar. E hoje eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando que tem uma página aí, que eu não vou colocar aqui para dar ibope, mas falando mal de mim, colocou até vídeo meu falando mal da Véus de Luxo. E na hora eu lembrei da palavra e o Senhor colocou uma paz tão grande no meu coração. Porque, gente, eu estou aqui pela misericórdia de Deus, divulgando o trabalho que Deus confiou nas minhas mãos. Então podem falar mal, porque a pessoa fala aquilo que o coração está cheio. Essa pessoa, eu só tenho que orar por ela, gente, porque é uma pessoa que não tem Deus. Bom, no final é controverso, né? Ela disse que ela só tem que orar depois que ela já ameaçou e já disse que Deus falou que ia pegar essa pessoa, né? Então, a gente vai ver nesse áudio dessa senhora, está dividido em praticamente três partes, três conteúdos. Em primeiro lugar, ela já começa dizendo que Deus falou com ela e mandou uma palavra maravilhosa. A palavra é maravilhosa. O que significa a palavra maravilhosa para o CCBano? Em primeiro lugar, Deus vai me abençoar materialmente. Deus vai abrir a porta, né? O Senhor mandou uma palavra tão linda, irmão, que ele ia abrir uma porta que ninguém ia fechar. Bom, ela está se referindo aqui, essa é uma passagem bíblica muito usada na CCB para se referir à prosperidade material. A porta que Deus vai abrir na sua vida e tal, prosperidade material. Essa passagem bíblica está lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 7. E aquela porta que se refere ali não tem nada a ver com prosperidade material, mas ali muito provavelmente se refere ao reino. A porta do reino, a porta que Deus abriu, ninguém pode fechar. É a porta da salvação, né? Então, eles usam essas passagens. Aqui, ela já começa dizendo que Deus, é como se ela estivesse dizendo, Deus me ama e falou que vai me abençoar, e ai daquele que botar a mão nos meus negócios, né? Você vai ver até no final que a ira dela é porque falou mal dela e do negócio dela. Ela falou assim, alguém está falando mal da Véus de Luxo, né? Então ela já ficou irritada porque não mexe nos meus negócios não, né? Então, a segunda parte aqui, você vai ver
Primeiro ela diz que Deus a ama e Deus mandou uma palavra na CCB, essa palavra de rogo, de praga e maldição. Não é Deus que está mandando, eu vou cortar a mão. Né? Mas ela começa assim. Primeiro diz que Deus ama. Depois ela entra com ameaça, né? Que é dizendo que aquele que colocar a mão, eu vou arrancar. Mas essa porta não se fecha na sua vida. Então é alguém que está ameaçando o negócio dela. Ou seja, críticas que podem fazer com que o lucro dela diminua, o lucro dela caia. Então ela falou assim, eu vou te abrir uma porta, que é Deus falando, e ai daquele que colocar a mão nessa porta, porque eu vou arrancar a mão dessa pessoa. Então aqui você vê, né? Isso aqui olha só, a CCB ensinou esta senhora e ensina milhares de pessoas a se tornarem rogadores de praga e feiticeiros. É simples assim. Eles simplesmente ignoram. Olha só, se frequentasse uma igreja, se a CCB fosse uma igreja que realmente prega a palavra de Deus, a escritura, na hora das adversidades, o que acontece? O Espírito Santo traz o conselho da palavra, aquilo que a gente anda aprendendo. Agora fica vendo como é um contraste enorme sobre o que ela disse e sobre o que realmente a Bíblia ensina. Vamos mostrar para vocês como ela deveria se comportar se ela fosse verdadeiramente instruída, se ela fosse verdadeiramente um cristão. Sinto muito, moça, mas quem pregou para você foram demônios. Demônios é que ensinam o caminho errado. A Cristo e o Espírito Santo te ensinam o caminho certo. Qual que é o caminho certo? O caminho da obediência na palavra de Deus. Né? Então o que você está falando aí é totalmente contrário à palavra de Deus. Primeiramente, está escrito lá em Mateus, no capítulo 5, o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte, se não me falha a memória, no versículo 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem. O que você fez aqui não tem nada a ver com amar e orar pelos que vos perseguem. Se você já soltou uma sentença para essa pessoa, isso aqui é um modo de ameaçá-lo, de dizer, não fale mais de mim, porque Deus falou comigo na pregação da CB, na palavra, que ia cortar sua mão, hein? Então aqui é uma forma de querer pôr medo nas pessoas, né? Apavorar as pessoas. Então ela simplesmente ignora isso que está escrito na Bíblia. Por quê? Será? Porque ela não aprendeu isso. Ela não sabe. Ela aprende na CCB. As pregações da CCB tem tudo a ver com prosperidade material, avanço financeiro. E se alguém mexer com você ou fizer algo de errado, você corre chorando para dentro da CCB e lá dentro da CCB o espírito que toma aqueles homens vai falar que vai matar as pessoas ou que vai causar dano à vida das pessoas. A prova tá aqui, ó, vivinha. Ela acabou de dizer que Deus ia arrancar a mão das pessoas. Isso não é o Deus da Bíblia, tá, gente? Isso aqui é um outro tipo de Deus que essa senhora anda servindo. E também está escrito na palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, quando está ensinando a igreja, porque lá em Romanos ele começa mostrando que nós somos pecadores e estamos todos mortos, aí depois vem vindo avançando ali para o capítulo 8 em diante, dizendo que Cristo, ele é a nossa salvação e nós somos regenerados por ele, e no capítulo 12 em diante, né, vem os conselhos de como agora nós devemos ser cristãos, como a gente deve proceder como um cristão. E no capítulo 12 de Romanos está falando assim, versículo 14, 15 e o 21. Abençoai aqueles que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Não retribuam ninguém a mal por mal. Procure fazer o bem, o que é correto a todos. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal fazendo o bem. Me desculpa, minha senhora, mas o seu coração está escuro e negro porque falta a luz da palavra de Deus. Por isso que a senhora tem esse comportamento de raiva, ódio e vingança. Porque alguém fez uma crítica para os seus negócios. Você se sentiu abalada, você já ficou apavorada se você perder os seus rendimentos financeiros. E você está a ponto de desejar o mal à pessoa, né, para você não sofrer prejuízos financeiros. Está nítido que o Espírito Santo de Deus não repousa sobre você, né? E a terceira fase desse vídeo dela ela encerra com aqueles jargões de lição de moral, né? Ela encerra dizendo, porque todas essas pessoas falam
do que está cheio no seu coração. Então, ou seja, ela fala que Deus ama, depois ela vem com ameaça, aí para terminar, ela acaba com uma liçãozinha de moral na tentativa, né, de querer diminuir a pessoa que vai estar ouvindo aquilo ali, que é o seu adversário de negócios, né? E ela vem dizendo ali, então, que, mas eu não ligo, eu não importo, eu tô em paz, porque essas pessoas aí, ela fala o que tá cheio no seu coração. Então ela tenta transmitir uma falsa paz para tentar pôr medo nessas pessoas. Olha só como eu tenho certeza que Deus falou comigo, eu tô em paz, né? Se você tivesse realmente em paz, você não tinha feito esse vídeo. O vídeo que você fez mostrando essas ameaças é a prova de que você não está em paz, coisa nenhuma. Você está irritada e com desejo de vingança. Em outras palavras, né, você tem desejo de ódio. O ódio está nos seus olhos. O desejo de que Deus vá lá e faça maldade com a pessoa que te criticou. Então, ela fala aqui, né? Deus colocou uma paz tão grande no meu coração, irmão. Deus colocou uma paz tão grande, colocou paz tão grande nada, que dá para ver que você está completamente irritada, com ódio no coração e desejando que Deus faça justiça e vingança na vida daquele que te criticou. Agora, pessoal, pensa, como que essas pessoas vão para dentro dessa seita, vão buscar lá profetadas de vingança? E pode coincidir, claramente coincidir, que aconteça alguma coisa de errado mesmo na vida dessa pessoa, porque, né, pode coincidir, né? Simplesmente a pessoa vai lá e sofre um acidente, ela vai achar mesmo que foi Deus que pesou a mão na vida dessas pessoas. E aí ela vai se tornar uma macumbeira ainda pior do que já é, uma feiticeira maior do que já é, e detalhe, ela vai ficar presa nisso pro resto da vida, porque ela vai achar que ela tem algum tipo de poder, a oração dela tem algum tipo de poder. Eu sinto muito, minha filha, você está sendo enganada por esta seita. Você está aí dentro dessa seita e a sua vida espiritual está estagnada. Você continua no pecado e a ira de Deus está sobre a sua cabeça. Se você morrer com esse tipo de coração, sem conversão, é óbvio que você vai para o lago de fogo. E no final de tudo, você vai queimar junto com a sua lojinha das véu de luxo. Isso aqui, gente, já aconteceu na Bíblia diversas vezes. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 16, o apóstolo Paulo expulsa o espírito de adivinho que está numa moça. E qual foi o resultado disso? Os senhores que ganhavam dinheiro com aquela moça ficaram irritados, porque é negócio, dinheiro, gente que ganhava dinheiro com a crença dos outros, com a religião, e eles ficaram irritados a ponto de expulsar Paulo daquela localidade. E não só isso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, acontece a mesma coisa. Paulo, quando está ali na Grécia, pregando a palavra, as pessoas começam a se converter, e aqueles que tinham as suas bancas e as suas barracas de artigos religiosos ficaram preocupados com os seus negócios. Os negócios estão diminuindo, estamos ganhando menos dinheiro e nós precisamos fazer alguma coisa, porque esse camarada, provavelmente eles devem ter ido buscar a palavra também, e Deus deve ter dito para ele que ia arrancar a mão de Paulo, né? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23, 24, 25, 26, 27 e 28, eu vou ler para vocês entenderem o contexto, se não está exatamente igualzinho o que está acontecendo com essa senhora. Está dizendo assim: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. O que é o caminho? É o evangelho que Paulo estava anunciando. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucros aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que Deus feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Ártemis dos Efésios. Aqui, os religiosos que ganhavam dinheiro
com a religião, vendendo artigos religiosos, ganhavam muito dinheiro, ficaram irritados com aqueles que começaram a pregar a verdade. E é assim, pessoas movidas por um sentimento religioso e que enxergam na CCB uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. É isso que eu estou vendo aqui, né? Isso aqui é uma briga de comerciantes dizendo que Deus vai pesar a mão um no outro e vai arrancar a mão do outro. Eu queria ouvir o que a outra disse quando foi buscar a palavra também. Provavelmente deve estar fazendo um vídeo também, dizendo, não, eu fui buscar a palavra e Deus falou que ia arrancar as duas mãos. Deus vai arrancar as duas mãos. E vão ficar nessa guerra aí. E quem colocar a mão, eu arranco a mão, mas essa porta não vai se fechar. Eu arranco a mão. Eu arranco a mão. É lamentável, mas você que está vendo isso, entenda, meu irmão, isso não vem de Deus. Essas rogação de praga, a Bíblia chama de feitiçaria. Os feiticeiros não entram no céu. Está escrito isso na palavra de Deus, ok? Espero que esse vídeo possa te ajudar a refletir um pouco mais sobre o ambiente que você anda frequentando. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.